Vamos começar a nossa brincadeira. Hoje eu vim na pressa, cheguei do trabalho agora. Amanhã de manhã também tenho que trabalhar. Dou aula cedo. Então tô chegando e vim só pra fazer essa presa aí pra vocês. Mostrar meu comprometimento aí. Lembrando, somos o Rafa da Silbene. Quem nos segue, aperta o sininho aí, por favor. Dá aquela balangada no sininho, aquela patolada no sino. E segue a gente, compartilha, participa aí que a gente tá aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo, cara, que eu faço pouco até. Porque eu acho que, mano, assim, conteúdo de futebol ficou meio vulgarizou o bagulho. Não vulgar do sentido assim, mas vulgarizou. Fica tipo, parece que todo mundo faz, tá ligado? Qualquer idiota. Mas eu vou aqui pra aproveitar esse hype de Copa do Mundo, né? Porque teve a convocação aí do Ancelotti, né? Que chamou o menino Ney. E vou aproveitar esse hype aí. Vamos falar de curiosidades malucas das Copas. Esse canal é o canal do Eurofute. Eu sigo no Instagram. No YouTube eu não tava seguindo ainda não. Mas é o canal do Eurofute. Vamos prestigiar aí. Vamos ver qual é desse vídeo. Bora? Show! Copa do Mundo não é só a reunião de grandes craques e seleções fortes. Nos bastidores da Copa tem muita coisa que acontece e a gente não fica sabendo. Então no vídeo de hoje vamos contar mais de uma dúzia de curiosidades de Copa do Mundo, incluindo um técnico que convocava com base nos signos dos jogadores, um time... Esse aí é muito louco, era o tal Domenech, né? Raymond Domenech, muito maluco. que queria jogar a Copa do Mundo sem chuteiras e uma taça roubada mais de uma vez. Porra, então bora. A gente começa com uma das grandes diferenças entre o futebol de clubes e o de seleções. As seleças, em teoria, não podem sair comprando jogadores, contratando pra melhorar a sua equipe, né? Tem até a questão da naturalização de jogadores e tal, mas se você atuou por uma competição oficial com uma seleção, não pode defender outra. Essa é basicamente a regra, mas no passado não era assim. E isso possibilitou alguns casos muito curiosos. Por exemplo, o do Luiz Monte, que em 1930 jogou a Copa do Mundo pela Argentina, inclusive chegando na final e sendo vice, quem sabe numa próxima, né? E foi, de fato, em 1934, na próxima edição, lá estava o Luiz Monte novamente na Copa do Mundo, dessa vez defendendo as cores da Itália. E aí vai pra final contra a Tchecoslováquia e vence, sendo até hoje o único jogador a disputar finais diferentes de Copa do Mundo por duas seleções distintas. Teve outros jogadores, inclusive do Brasil, né? Teve o Mazzola, ele deve falar aí, do Altafine Mazzola, que jogou. Foi campeão com o Brasil em 58, né? Foi 58? Acho que foi 58. E depois participou da... Não, acho que foi 62. E participou da outra Copa já na Itália. E teve também o Puskás. Puskás jogou pela Hungria, que foi sensação lá em 54. E também jogou pela Espanha. E a gente teve outros casos famosos, né? Como o do grande húngaro Ferenc Puskás, que defendeu a Hungria na Copa do Mundo. E depois ele vai pra Espanha e acaba jogando mais uma Copa, dessa vez defendendo a Fúria. Imagina se isso continuasse até hoje, né? Chega um Lewandowski da vida, percebe que não vai ganhar nada com a Polônia, resolve fazer o pedido de cidadania alemã que ele tem direito e começa a jogar pela Alemanha. Quem sabe assim não teríamos tido o 7-1, né? Teria sido 12. Cara, teve um caso também, eu não sei se ele vai falar aí, mas eu já vou antecipar que eu fico coçando pra falar. Do Maludá. O Maludá, ele foi até finalista com a França, jogou pela França. Só que depois pediu pra jogar pela Guiana Francesa e jogou. E ele, parece que teoricamente ele poderia, porque a Guiana Francesa não era afiliada à FIFA ou algo do tipo. Mas depois parece que a Guiana foi punida pela FIFA, um bagulho assim, muito louco. Mais um caso muito interessante de um jogador em uma final. O Héctor Castro disputou a finalíssima em 1930 pelo Uruguai e acabou tendo um acidente que fez com que o braço dele tivesse que ser amputado. Mas mesmo sem o seu braço direito, ele vingou o bastante para defender a sua seleção e inclusive foi dele o primeiro gol do Uruguai na história das Copas. Ele também marcou Eu lembro na final de 1930. Eu tinha um livro, mano, no colégio, que tinha essa história aí, mas eu achava que era causada. Mas, pô, pode jogar sem braço hoje em dia, será? Eu lembro que tinha um jogador do Flamengo, acho que era Thalisson, ou Alisson, acho que era Thalisson. Jogou no Flamengo, jogou acho que no Vitória também, que ele tinha um problema na mão,
que eu acho que era coisa de paralisia infantil, alguma coisa que ele tinha uma mão, tipo, não tinha a mão inteira, tinha só 2 dedos da mão, alguma coisa que a galera até meio, tipo, de sacanagem chamava ele de Thalisson. Eu acho que era Thalisson mãozinha. Que eu lembro dessa história, mas... E tem um jogador também que eu tava vendo na Copa Africana de Nações, de Burkina Faso, que ele só tem um olho. O outro olho dele ele tem um problema, teve uma infecção e perdeu o olho. E ele tem um olho só. E joga bem. Ajudando o Uruguai a vencer a primeira Copa do Mundo da história. Um feito marcante para um cara que nunca desistiu e certamente se superou de forma brilhante. Outra coisa que é muito diferente é o público na Copa do Mundo, né? Hoje em dia qualquer Copa vai lotar os jogos e geralmente os ingressos são o olho da cara. É realmente muito disputado você conseguir ir assistir um jogo no estádio e muito caro. Lá em 1930 a Copa do Mundo tinha acabado de ser criada, era novinha e não tinha todo esse prestígio. Então a primeira partida, que foi uma vitória da França para cima do México, parece que teve cerca de apenas 1000 torcedores no estádio. É difícil saber ao certo porque não tinham tantos registros na época, mas eles... E antigamente, mas também, pô, se tu pegar assim pela estrutura que tinha antigamente, 1000 pessoas pro que eram os estádios antigamente é gente pra caralho. Cara, mil pessoas é gente pra cacete. É porque a gente também saiu um pouco do limite, assim, não do limite, mas perdeu um pouco da noção, porque, pô, já teve Maracanã com público de mais de 100 mil pessoas, quase 200 mil, acho que já teve. Mas, caralho, mano, você botar 1000 pessoas em um lugar é gente pra caralho, velho. Eu tenho 1000 pessoas no Instagram e a maioria não deve nem existir, se pá. Que a gente achou num livro sobre a história das Copas do Mundo. Agora, um lugar onde sempre tem um comparecimento massivo de pessoas é aqui nos vídeos do Eurofut. Então se você estiver curtindo, cara, contribua deixando o like, que ajuda demais o canal e faz com que o vídeo seja divulgado pra mais gente, beleza? Valeu pela força. O que também não dá pra imaginar nos dias de hoje é uma seleção simplesmente decidindo não participar da Copa do Mundo, né? As eliminatórias são acirradas e geralmente tem até seleção grande ficando de fora, como por exemplo a Itália, campeã da Euro 2020. Cara, vocês têm noção? Eu tava vendo um dado muito... que dá pra ver como o buraco da Itália é bem profundo, né? Se eu não me engano, cara, o último jogo da Itália na Copa foi aquele jogo da cabeçada do Zidane. Ô, tô maluco? Eu acho que foi, ou foi... Porra, mano. Eu acho que foi, cara. Ou tô maluco? Não, acho que não foi, não. Tô viajando, não é não. Ah, não, minto. O último jogo da Itália na Copa foi do que esse cidadão aqui, o Chiellini, tomou a mordida do Suárez. Foi isso aí, o último jogo da Itália na Copa. Vê, se quem souber aí... não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo 2022. Mas lá atrás era o contrário, algumas seleções faziam birra para não participar. Você sabia, por exemplo, que o Uruguai, que foi o primeiro vencedor de Copa em 1930, se recusou a jogar em 1934? Exatamente o que aconteceu foi que, como a Copa do Mundo era na América do Sul, algumas seleções europeias se recusaram a viajar para participar e, portanto, quando em 34 a Copa do Mundo foi na Europa, o Uruguai, em retaliação, digamos assim, falou: também não vou. Vale lembrar que nessa época as viagens eram longas e feitas de barco, tá? Isso voltou a acontecer em outras edições. Em 1950, por exemplo, seleções que já tinham conseguido se classificar para a Copa do Mundo resolveram não participar. A Argentina, por exemplo, e assim, com medo de ficar sem participantes suficientes para a Copa, né? A FIFA resolveu convidar as seleções que não tinham conseguido a classificação, como por exemplo a França. E o negócio fica pior porque a Copa tinha 4 grupos e apenas 15 seleções foram participar. Então os grupos já não ficariam equilibrados, né? E aí a França tinha aceitado esse convite da FIFA, mas quando percebeu que a viagem ia ser longa para participar da Copa, ia ser mó rolê, os caras resolveram desistir. E no final das contas, 2 grupos dessa Copa ficaram com 4 seleções, um grupo ficou com 3 seleções e o último grupo, que era o grupo da França, acabou ficando com apenas 2 seleções. Então eles não pensaram em reestruturar a competição. Caralho, mano, o bagulho era várzea antigamente, tá ligado? Muito doido.
competição não foi toda torta mesmo e bola pra frente. E isso só aconteceu porque outra seleção resolveu cancelar em cima da hora e por um motivo bem curioso. O fato é que vários jogadores da Índia queriam disputar a Copa do Mundo descalços. Porra, a Índia, pode crer, né? Exatamente. Eles tinham vi nas essa história. Olimpíadas de 48, muitos deles atuados sem as chuteiras, né? E eles queriam repetir isso na Copa de 50. O problema é que a FIFA não permitia e eles teriam pedido à Federação Indiana que os caras calçassem chuteiras aí pra participar dos jogos, caso contrário estariam fora da Copa. O que a Federação Indiana falou? Então estamos fora da Copa. Como estamos falando do ano de 1950, o registro das coisas era um pouco mais complicado. Existe uma outra versão que diz que a Índia simplesmente recusou a fazer a longa viagem até o Brasil pra participar. Pô, mas várias fontes... Mas é um rolê, mano, da Índia pra cá, velho. Só o o Cabral lá que deu um rolê errado lá e veio parar aqui. Mas dizem que isso é caô, inclusive. Mas... Porra, é mó chama da Índia pra cá na época de barco. Era barco ainda? Não, eu acho que em 50 já tinha avião, né? Mas, pô, era um avião bem precário, né? Devia ser osso. Fontes dão a informação desse lance das chuteiras aí, tá? Essa questão de não querer viajar pode parecer doideira nos dias de hoje, mas antigamente a gente tem que lembrar que as viagens eram de barco, eram longas e que as federações de futebol não tinham a mesma grana de hoje, então realmente era complicado pagar por uma viagem para toda uma delegação. Tanto é que lá para a primeira Copa, algumas seleções resolveram viajar juntas no mesmo navio, o Conte Verde. Não esse daí, né, editor? Pô, as delegações da Bélgica, da França e da Romênia foram junto com alguns árbitros e também com o presidente da FIFA na época, o Jules Rimet, no mesmo navio rumo à América do Sul. No caminho, eles pararam no Brasil e receberam a bordo a seleção brasileira e aí foram todos juntos pro Uruguai. Nas 2 semanas de viagem em alto mar, eles não tinham como treinar futebol, então o que eles conseguiam fazer é alguns exercícios físicos, como por exemplo ficar... Caralho, imagina, mano. Aí pra caralho, bro. 2 semanas de viagem, mano. 2 fucking semanas de viagem. Caralho, mano. Mano, isso aí de... Pô, os caras deviam já ter... Já tava chegando aqui, já meio bilolado da mente, né? Correndo no convés de um lado pro outro. E diz a lenda que no navio tinha até entretenimento pros jogadores ali, como comediantes e músicos, e que no final das contas foi tipo 2 semanas de férias, assim, pros jogadores no navio, saca? Tipo, os caras estavam lá viajando e se divertindo, não tinha como treinar mesmo. Eu mencionei o Jules Rimet, que foi presidente da FIFA, e que também foi um dos grandes responsáveis pela criação da Copa do Mundo. Tanto é que ele virou, digamos assim, a cara da Copa, e o troféu levava o nome dele, Troféu Jules Rimet. Mas você sabia que essa taça já foi roubada, e mais de uma vez? A primeira vez foi antes da Copa de 1966 na Inglaterra. A taça estava sendo exibida para o público e aí quando os seguranças foram dar uma olhada nela lá, como é que tava, e ela tinha sumido. Mesmo com os seguranças e tudo mais, alguém roubou e levou a taça embora. E isso gerou uma busca frenética pela Jules Rimet, incluindo, por exemplo, a Scotland Yard, todo mundo fazendo esforços para achar a taça antes da Copa. Afinal, se não tivesse taça, o vencedor ia ter que fazer igual nesse bug do FIFA aí, saca? Mas que Sherlock Holmes que nada, quem encontrou a taça foi um cão chamado de Pickles. Exatamente, o Pickles estava caminhando, né, com o seu dono, quando ele farejou uma coisa estranha. Era um negócio que estava ali embrulhado num papel, e quando foram ver, era a taça Jules Rimet. Ela foi então recuperada, né, e devolvida a tempo da Inglaterra, que foi campeã. A história do Brasil, a do Brasil é pior, mano. Vocês vão ver, ele deve contar. A do Brasil é um bagulho de maluco que eles fizeram, mano. Mundial, levantar ela na final. Depois disso tudo, o Pickles virou celebridade e chegou a participar até de um filme, né? O Espião do Nariz Frio, que conta a história de um cachorro espião. Tá aí um filme que eu definitivamente não quero assistir. E o Pickles também foi eleito aí o cachorro do ano. Uma premiação que obviamente bota a bola de ouro no chinelo, né? O que acontecia com a taça da Copa era que o vencedor mantinha ela por alguns anos. Na época que ia começar a próxima Copa do Mundo, ele entregava pro país sede, o país sede depois entregava para o vencedor da nova Copa, e assim se mantinha o ciclo. Acontece que a FIFA tinha uma espécie de desafio no seu regulamento. A primeira seleção que vencesse a Copa do Mundo 3 vezes conseguiria manter a Jules Rimet para sempre. Antes de 1966, o Brasil era bicampeão, e quando chegou em 1970, com aquele esquadrão mágico lá, venceu o tricampeonato e assim teve o direito de manter a Jules Rimet. A taça ficaria para sempre no Brasil, mas você não tem como manter alguma coisa que foi roubada de novo. Foi em
1983, quando um grupo organizou um assalto à sede da CBF, onde ficava a taça, e roubou ela, provavelmente com a intenção de derreter e revender, algo do tipo. E mesmo quando descobriram os responsáveis pelo esquema, a taça jamais conseguiu ser encontrada novamente. Sobrou apenas a réplica, que naquela época também estava no museu lá da CBF, só que num cofre muito bem guardada. Caralho, mano. Caralho, mano, por isso que neguinho gasta, né, mano? Imagina, brother. A réplica tava no cofre. A réplica. A réplica. A réplica tava no cofre e a original tava ali pra gente. Moleque. Caralho, viado. Parece caô, mano, mas não é, não. Dá a segurança do mundo pra réplica e a original ali prontinha pra ser roubada. Na Copa de 62 também teve um sumiço. Né? Você já ouviu aquela musiquinha que diz... E a música é assim porque nessa edição da Copa do Mundo, o Pelé se machuca na fase de grupos do torneio e resta ao Garrincha assumir a responsa e então encaminhar a Seleção para mais um título mundial. Acontece que a semifinal daquela Copa contra o Chile foi bastante pegada e depois de o Garrincha sofrer várias entradas dos chilenos, ele resolveu revidar e acabou sendo expulso. Até aí tudo bem, acontece que quem é expulso geralmente perde o próximo jogo, mas o Garrincha jogou a final. Aí você pensa, bah, naquela época era diferente a regra, de repente vermelho não suspendia o jogador. Suspendia sim, amigo. Então como que ele jogou, né? Olha, tem algumas teorias, tá? Uma delas, talvez um pouco ingênua, dizia que os chilenos que estavam sediando a Copa não queriam jamais ver uma final de Copa sem o craque Garrincha. Então eles imploraram pro Garrincha jogar e pra FIFA fazer uma exceção. Outros dizem que a Tchecoslováquia, adversária do Brasil na final da Copa, também estava implorando pro Garrincha estar em campo, porque eles queriam enfrentar aquele craque. Então, como todo mundo queria ver o Garrincha na final, eles resolveram dar um sumiço no árbitro que registraria esse cartão na súmula. Digamos que tem algumas teorias aí pro árbitro desaparecer, né? Mas o fato é que o juizão vazou, a expulsão do Garrincha não apareceu na súmula e assim ele ficou livre pra jogar a final em 62. Aí os caras falam, cheio de tretinha, né? Copa do Mundo, né? Antigamente, contornar as regras era mais mano, fácil. Eu acho que é o pior, mano. Porque, assim, tá, teve aí a mão de Deus aí que ele botou aí, mas porra, brother. É uma parada assim que, porra, o árbitro errar pode ser safadeza ou não. Tipo, os caras errarem de um cara que tá suspenso jogar a final, é passivo de suspender a partida, tá ligado? Eu acho que a gente também passa muito pano pra umas paradas que rola aqui. Tipo, teve uma Copa também que teve uma falta dentro da área, aí eu acho que é o Milton Santos. Ele dá um passo para frente e o juiz dá a falta fora da área. Só que, mano, o que a gente também acha malandragem, porra, esse é o Brasil, não sei o que. Tipo, se fosse contra a gente ainda, a gente ia ficar espumando, tá ligado? Porque muitas delas não eram bem definidas. Por exemplo, em 54, a Espanha e a Turquia se enfrentaram nas classificatórias aí pra Copa do Mundo e os espanhóis venceram o jogo de ida por 4-1. Os turcos venceram o jogo de volta por 1-0. Você soma os resultados e dá 4-2, mas na época a quantidade de gols marcados não era contado. O que era contado é que a Espanha venceu um jogo e a Turquia venceu outro, portanto, obviamente que temos que fazer um terceiro jogo pra definir quem se classifica, claro. Ótima ideia. Chegou no terceiro jogo, mas então bom. O jogo acabou empatado em 2-2. Vai fazer o que agora? Um quarto jogo, amigo? Na época não tinha decisão por pênaltis, então a ideia brilhante que eles tiveram foi pegar um moleque lá que tava no estádio, vendaram o garotinho, pegaram uma jarra e meteram 2 papelzinhos dentro, um com o nome da Turquia, outro com o nome da Espanha. Mano, era melhor ter feito isso antes, porra. Papeizinhos aleatoriamente. E assim, no papelzinho, a Turquia se classificou pra Copa do Mundo e a Espanha ficou chupando o dedo. E você achando que resolver alguma coisa no cara ou coroa já era demais, né? Pelo menos não foi na semifinal, né, amigo? Ficar de fora por causa da sorte deve doer, mas já pensou ficar de fora de uma Copa do Mundo por causa do seu signo? Pois é, diz a lenda que na época que o técnico... Diz a lenda nossa, pô, é verdade. Que treinava a França, era mais ou menos assim. Isso porque diz a lenda que o Domenech era fã de astrologia e ele tinha uma preferência
preferência pessoal de não gostar de jogadores do signo Escorpião. Era um dos motivos pelos quais ele tinha uma rixa com o Robert Pires e pouco usava esse grande jogador na seleção. Domenech também não gostava do signo de Leão e teria dito: quando eu tenho um leonino na defesa, eu sei que ele vai tentar se aparecer e prejudicar a equipe. O Domenech já declarou que mesmo curtindo muito a astrologia, ele nunca usou isso como um critério. Porra, caralho, o terraplanismo aí do... O terraplanismo socialmente aceito, né? O tal da astrologia. Mas... para convocar ou não um jogador, mas ainda assim é bastante curioso, né? Por exemplo, Pelé, Maradona e Garrincha são todos de Escorpião. Será que o Domenech, se pudesse convocar esses caras, não gostaria de contar com eles em campo? Detalhe que a França de Domenech fez um vexamaço daqueles gigantes na Copa de 2010, caindo na fase de grupos, né? Talvez não tenha sido mal o futebol, talvez tenha sido apenas um Mercúrio retrógrado. Se até aqui a gente falou mais do século passado, é porque realmente os primórdios aí da Copa do Mundo teve muita bizarrice, regras confusas que talvez hoje não sejam tão comuns. Mas se teve uma Copa recente que foi memorável, foi a de 2010 na África do Sul. Começa com os hinos, né? Aquela música Waving Flag, que é considerada por muitos aí uma das melhores. E também o famoso Waka Waka da Shakira, além do som delicioso das vuvuzelas. Ai, que instrumento maravilhoso, né? Ele fazia esse som de zumbido, que sozinho já era irritante, mas que com o estádio inteiro fazendo ficava um negócio insuportável. Mesmo incomodando os jogadores que reclamaram das vuvuzelas e também de muitos torcedores no estádio, eles foram prática comum naquela Copa na África do Sul, para infelicidade dos nossos ouvidos, né? E outro objeto muito curioso daquela Copa foi a famosa bola Jabulani, conhecida por fazer umas curvas malucas. Ela foi até estudada, essa bola, que tinha um comportamento realmente muito aleatório, assim, e por causa disso deixava a vida dos goleiros muito mais difícil, né? Ela era odiada pelos goleirões. E é curioso porque se perguntar nomes de bolas de Copa do Mundo, provavelmente você não sabe dizer mais que uma ou duas, mas certamente uma delas é a Jabulani. E a gente fecha esse vídeo de curiosidades com a Copa do Mundo de 2018, quando uma seleção muito pequena encantou todo o planeta pela sua peculiaridade. Foi a Islândia, um país com pouco mais de 300 mil habitantes. Então, na época a Islândia foi o menor país a participar da Copa, né? E agora esse ano vai... Parece que esse recorde vai ser batido por Curaçao. Inclusive Curaçao... Então, a continuação desse vídeo poderia ter as curiosidades dessa Copa, que vão ter muitas. Porque vão ter muitos estreantes e tal. Curaçao é um país, é um arquipélago, né? Uma ilhota, que daqui a um tempo pode não existir. Porque o mar está cada vez mais avançando. Então, assim, é um país que vai participar dessa Copa e se pá, daqui a um tempo não vai poder participar de novo, tá ligado? Os caras vão ficar meio sem... não sei se não vai poder, porque em algum lugar os caras vão morar, né? Até porque a maioria da seleção não é de Curaçao mesmo, eles são descendentes. A maioria nasceu até na Holanda. Mas vai ser o menor país a participar da Copa. Diversas cidades no Brasil que são maiores que a Islândia em termos de população, né? Ela Cara, eu acho que Campo Grande é maior que a Islândia. Aqui o nosso bairro onde a gente vive, eu acho que aqui é maior que a Islândia, se eu não me engano. De muitos na Copa, também por causa, por exemplo, da sua comemoração viking, que desde que a Islândia apresentou para o mundo, acabou sendo copiada e repetida por diversas outras equipes. Mas o mais curioso é que diversos jogadores islandeses não eram nem profissionais em tempo integral, muitos deles dividiam a Isso não é verdade. Isso aí é meio que uma lenda, isso não é verdade. Todos eles eram profissionais. Alguns tinham outras ocupações, mas todos jogavam em um time profissional de futebol. Isso é uma mentira que foi contada várias vezes e muita gente acreditou, mas isso não é verdade. Se você pesquisar... Inclusive ele vai falar provavelmente ele vai falar do goleiro, que o goleiro também era cineasta, mas o goleiro jogava na Holanda, no NEC. NEC Nijmegen, eu acho que é o nome do time. Isso é mentira, que ele vai falar aí. Profissão de futebolista com outras profissões. Mentira. Então, por exemplo, o técnico da Islândia naquela Copa também era dentista. O goleiro era diretor e roteirista. Imagina se isso fosse no Brasil. É como se o Rafa, que fez o roteiro desse vídeo aqui, né? Então, mas isso não quer dizer que o cara não era profissional de futebol, pô. Tá ligado? Eu sou barista, eu sou bartender, eu sou músico, eu sou um monte de coisa, parceiro. Mas não quer dizer que eu não seja profissional em nenhuma delas, tá ligado? Você pode ter várias ocupações, pô.
Não tem o Neymar, é jogador de pôquer? Então ele não é profissional por causa disso. Isso não é verdade. Camisa 1 da seleção no lugar do Alisson, já pensou? Então o goleirão islandês literalmente um dia tava lá dirigindo um comercial, saca? E no outro dia tava pegando o pênalti do Messi na Copa. Aí ele volta pro trabalho e o pessoal pergunta pra ele: Pô, como é que foi as tuas férias? Ah, nada demais. Só joguei uma Copa do Mundo e peguei um penal do Messi. E vocês? pô, a Islândia é pequenininha, né? Então nessa conversa hipotética o cara poderia responder: Eu sei, pô. Eu tava lá, eu era o zagueiro. então essas foram mais ou menos 14 curiosidades da história das Copas. A gente espera muito que você... Só essa última. Eu acho que esses caras também não se preocupam muito se a parada é verdade ou mentira. Só isso aí que é mentira. É uma mentira. É uma mentira que é contada há muito tempo, tá ligado? E é causada. Causada. Todos os caras jogavam em times profissionais de futebol. Então, galera, esse aqui foi o meu vídeo de hoje. Hoje eu escolhi um vídeo mais curtinho porque eu tô bem pegado mesmo. Meus amigos aí fizeram aí já os vídeos dele, o Feio vai fechar. Eu tenho que acordar cedíssimo para dar aula. Depois tenho mais um trampo e de noite eu volto aqui pro quintal, que inclusive amanhã vai ter Tony Realce aqui no nosso quintal. Quem tiver de bobeira, nesse friozinho gostoso, tiver a fim de curtir um reggae, tomar uma caipirinha, tomar uma cachaça, uma parada, uma cerveja, só colar, hein? Valeu, meus queridos, tamo junto. Até a próxima. Daqui a pouco feito aí. Tamo junto. Tchau.